Pronto. Vamos lá, então. O tema da aula é orações, né? Semana 8, orações. Semana 9, orações. A primeira aula de orações é essa. Eu vou falar de 2 orações. Orações adjetivas e substantivas. E na próxima semana, orações coordenadas e adverbiais, certo? Então, antes de iniciarmos a questão das orações, eu coloquei para vocês aí, iniciarmos por uma parte conceitual, gente. É fundamental entendermos alguns conceitos. Então, nessa primeira página, é só o conceito. Conceito de oração, conceito de período simples, conceito de período composto, conceito de coordenação e conceito de subordinação, certo? Então, vamos lá. Primeiro conceito aí. Ok. Primeiro conceito aí é o conceito de oração, né? Falar em oração é falar de verbo ou locução verbal. Qual é a diferença de verbo e locução? Certo? O verbo é um só. Locução são 2 ou mais verbos. Por exemplo, viajou. Viajou é um verbo. Foi viajar é uma locução. Deve viajar é uma locução. Vai viajar é uma locução. Certo? Então nós temos que oração tem uma equivalência com verbo, locução verbal. O que isso significa, gente? É que há uma relação diretamente proporcional aqui. Número de verbos equivale ao número de orações equivale ao número de verbos ou locuções verbais. Às vezes a questão quer que você afirme quantas orações há em determinado período, se é 1, se é 2, se é 3, certo? Então, oração, né, é uma sentença que é estruturada em torno de verbo ou locução, chamada de locução verbal, certo? Então, por exemplo, isso aqui eu digo, estudei e fui aprovado, né? Essa sentença aqui, né, ela é estruturada em torno de 2 orações. Eu tenho uma oração formada por estudei, que é verbo, e pela locução fui aprovado, certo? Então, nessa contagem aqui, eu vou dizer que essa sentença, ela possui 2 orações, certo? Edson, mas não tem 3 verbos? Não tem estudei, fui e aprovado? Esse foi aprovado, ele conta como apenas uma oração. Você percebe que fui aprovado é apenas uma sentença que está sendo dada, fui aprovado. E aí o que é comum? Unir essas orações, né? O que geralmente une as orações são as conjunções, né? No caso aqui nós temos o conectivo e. Então lá ele pode afirmar esse período ele é formado por 2 orações em que o conectivo expressa adição, em que o conectivo expressa a adversidade, expressa conclusão, expressa explicação, tá bom? Então vamos praticar aqui, Olha esse exemplo aqui, Você achou que leria 4 páginas, mas acabaram lendo mais de 40 nos dias seguintes, certo? Então aqui eu tenho, né, uma sentença maior, em que, se eu for contar aqui, eu tenho o achou, eu tenho leria e tenho uma expressão acabaram lendo, né? Então, esse período aí, ele é constituído de três orações, né? E aí, olha o seguinte, gente, preste muita atenção aqui, Não, nos dias seguintes aí é um adjetivo. E aí é importante não confundir verbo com adjetivo e substantivo, né? Até porque verbo você conjuga. Seguintes você não tem como conjugar. Eu seguinte, tu seguintes. E seguintes aqui está caracterizando dias. Dias seguintes. Certo? Ele é um adjetivo e não um verbo. Como eu falei, gente, tem 3 orações, Tem uma primeira, tem uma segunda
e tem uma terceira. Aí o que é que vocês devem observar nesse contexto, né? É que entre a primeira e a segunda oração temos o conectivo que. Entre a segunda e a terceira temos o conectivo mais. Vai ser exatamente a classificação desse conectivo que vai determinar se a oração é coordenada, se a oração é subordinada. Isso é só conceito, gente. Mas, por exemplo, esse que aqui, ele é uma conjunção integrante. Então, essa oração que o que introduz, ela é aquela oração substantiva. Onde é que vocês aprenderam isso aqui? Lá na segunda aula do projeto, que eu falei, pronome relativo introduz oração adjetiva, conjunção integrante introduz oração substantiva. Isso a gente trabalhou. Esse mais aqui, ele é uma conjunção coordenada adversativa. Então, repara só, gente, o que é que vocês vão aprender daqui a pouquinho? Quais são os grupos de coordenadas e subordinadas? Né? Nesse contexto aí, o que dá para afirmar, que ele pode colocar para vocês, era basicamente assim. A primeira e a segunda oração estão subordinadas, uma é subordinada à outra. Né? Oração substantiva ela é subordinada. A terceira oração ela é coordenada à segunda. Então ele pode brincar muito com essa ideia. A segunda oração é coordenada à primeira. Mas calma que a gente vai aprender isso. Olha a próxima frase. Eu amaria se encontrasse a mulher dos meus sonhos. Ó. Eu amaria, oração, encontrasse também. Então aqui eu tenho formado por duas orações. O que é que está unindo essas orações? O se. Esse se ele é uma conjunção adverbial condicional. Certo? Então, ao longo dessas duas aulas, nós vamos enfatizar muito essa estratégia, né, de aprender as conjunções. Certo? No caso aí é a conjunção se. Então, esse é o primeiro conceito de oração. Vamos para o próximo conceito que muitas pessoas confundem. Oração com período. Oração é verbo, locução verbal. Período a gente vai sempre lembrar, né? Período é igual à nossa vida. Tem o início e tem o fim, certo? O início foi profundo, não foi agora? O início é demarcado por letra maiúscula. O início, letra maiúscula. E o fim vai ser demarcado por pontuação. Então, o período tem os extremos. Início e fim. Início, letra maiúscula. Fim, pontuação final. Quais são as pontuações que valem para fins de finalizar período? O ponto final, que é o mais comum. O ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Esses três. Vírgula não fecha período. Ponto e vírgula não fecha período. Travessão não fecha período. Parêntese não fecha período. Esses aqui não fecham. Não fecham. Os dois pontos também não fecham. Agora prestem atenção. Vamos voltar para cá. Esse exemplo que eu dei para vocês aqui, ó, ele começa em você e termina no ponto em os seguintes. Então nós podemos afirmar que esse extremo que eu demarquei aí, ó, começando por você e terminando no ponto final, isso aqui é um período. E aí como é que ele pode falar? Um período formado por 3 orações. Esse aqui começa no eu de eu, amaria, e termina no ponto de sonhos. Então nós temos também aqui um período. Então, contar período é contar o número de frases que estão introduzidas por maiúscula e concluídas em pontuação final. Ponto final, ponto de exclamação e ponto de interrogação. Temos que ficar atento aqui, gente. Certo? Preste atenção, ó. Estude. Revise. Anote
Pronto. Então, se eu for observar aqui, estude, revise e anote. Eu tenho 3 orações daí, né, gente? Eu não tenho 3 verbos. Estude é um verbo, é uma oração. Revise é um verbo, é uma oração. Anote é um verbo, é uma oração. Eu tenho 3 orações. E aqui também, eu tenho 3 períodos. Por que eu tenho 3 períodos? Porque eu tenho letra maiúscula, pontuação. Sim, gente, peço desculpas. Como eu escrevo só com caixa alta, eu vou demarcar a letra maiúscula com uma letra maior do que as outras, tá? Nas próximas vezes, tá bom? Revise, pontuação final. Anote, pontuação final, né? É um tipo de questão que, claro, é muito difícil cair, mas eu coloquei só para vocês entenderem que não tem isso de quantidade de letras, de palavras que vão formar. O que eu tenho que observar é letra maiúscula e pontuação final. Certo, gente? Então vamos lá. Existe um conceito agora de período simples e de período composto. Primeiro, a definição de período não tem nada a ver com sujeito. Existe o sujeito simples, que é o que tem um núcleo. Existe o sujeito composto, que é o que tem 2 ou mais núcleos. Mas quando ele falar período, não tem nada a ver com sujeito. Tem a ver com orações. Então a gente compreende assim, gente. O período ele é algo maior, que dentro do período existem a oração ou as orações. Então ele é uma unidade maior. Então se no período, se na sentença que é introduzida por letra maiúscula e pontuação final, tiver só uma oração, vai ser chamada de período simples. Se nesse período tiver 2 ou mais orações, vai ser chamado de período o quê? De período composto. Certo? Ele estudou muito. Ponto. Certo? Esqueci de destacar o para chamar. Ele estudou muito. Aí eu vou colocar. Foi nomeado e tomou posse. Vamos lá. Sobre o fragmento acima, é correto afirmar. Existem quantos períodos? Quantos períodos existem aí? Existem 2 períodos, né? Existe o que começa com ele e termina no ponto final. O que começa no F e termina no ponto final. Tem 2 períodos. Tenho quantas orações? Orações eu tenho. Estudou, foi nomeado, tomou. 3 orações. Certo? O primeiro período ele é simples ou composto? O primeiro período ele é simples, vou chamar de PS. O segundo ele é um período composto. Qual foi a diferença? Aqui eu tenho 2 orações. Aqui eu tenho uma. Então a galera confunde período com oração. Então aí é você matutar isso aqui até entrar na cabeça, né? Oração é verbo, locução verbal. Período. Locução verbal. Certo? Locução verbal conta com uma oração. Até porque está até mesmo aqui, o número de orações equivale ao número de verbos ou locuções verbais. Fui aprovado, conta só com uma oração. Eu coloquei 2 orações porque tem estudei e fui aprovado. Vamos lá, gente. Eu quero que vocês me ajudem aí. Eu quero que vocês me digam quantos períodos tem nessa primeira, quantas orações e se o período ele é simples ou composto. Né? Aqui eu tenho M maiúsculo e ponto final. Eu tenho um período aqui. Vamos contar as orações. Contar orações é contar verbos ou locuções verbais. Eu tenho desce e deixa. Isso significa que é um período composto
formado por duas orações. Isso, ele pode até falar assim: o período acima é composto formado por duas orações. Vamos para o outro agora. Olha, vamos ver quem acerta. Quantos períodos tem esse parágrafo aí? Quantos períodos tem esse parágrafo? Não, tô falando desse grandão aí. Vamos de qual? Vamos lá. O primeiro começa no A de África e termina em doença. O segundo começa no IN de infelizmente e termina no ponto final de 920 mil. O terceiro começa no O de o número e termina no ponto final de brutalmente. O quarto começa no H de hoje e termina em dia, ponto final de dia. O quinto começa no 100 e termina no ponto final após mais. O sexto começa no ou e termina até o hoje. Aí você percebe que no meio aí tem travessão não fecha período, tem parêntese não fecha período, tem vírgula, tem dois pontos, né? O que vai fechar período é ponto final, ponto de exclamação e o de interrogação. Certo? Eu não posso esquecer desses caras. Então tem quantos períodos aí? Tem 6 períodos. Vamos contar as orações. Quantas orações tem aí? Vamos lá. Eu tenho o é o epicentro. Eu tenho o subiu. Eu tenho o depois de Brasil, Foi isso aí, Matheus. Ah, deu certo. O é de 0,43%. Eu tenho baixou brutalmente. Eu tenho o são. Eu tenho seriam 10 vezes. Né? O que eu tenho mais? Tomou. E o seja aqui, ó. Do verbo ser. Um, dois, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Oi? Qual? Ah, tá aqui mesmo, ó. Salvar. Eu não tenho visto, não. E assim, né? O conceito é fácil. Verbo, locução verbal. Mas, por exemplo, às vezes a pessoa lê tão rápido que passa por cima aí. É igual contar artigos. O artigo é tranquilo, mas às vezes tem um textinho que ele coloca do homem, e você esquece de contar aquele do homem. Certo, gente? Então, alguma dúvida aqui? Pronto. Essa parte aqui é aquela parte que a ansiedade bate um pouco, né? Que aqui é a questão de coordenação e subordinação. Ó, coordenação, gente, a palavra-chave é independentes. Palavra-chave. Independentes. Subordinação, dependentes. Se você for parar para cutucar esse conteúdo, certo? Vai dizer que orações coordenadas são orações que uma independe sintaticamente da outra. Enquanto a subordinada, uma depende sintaticamente da outra. Fala mais ou menos assim. O que vocês têm que observar é assim. Numa frase, é melhor
eu pegar e analisar se tem dependência ou não, eu acho mais difícil. O que é que eu prefiro que vocês aprendam? É saber quem é que pertence ao grupo das coordenadas e quem é que pertence ao grupo das subordinadas. Então, das coordenadas, existem 6 orações que são coordenadas. Existe a oração assindética, que é sem conjunção. Existe as sindéticas, que é com conjunção. Do grupo das sindéticas, existem 5. Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Então, ao invés de eu ficar pegando a questão e olhando se tem ou não dependência, pega o conectivo e classifica. Ah, é o conectivo mais. Então, ele é adversativo. O adversativo é coordenada, é coordenação. Coordenação é independência. A gente vai trabalhar cada um deles, gente. Aí das subordinadas, temos 2 adjetivas, 6 substantivas e 9 adverbiais. Totalizando aí 17 orações. Certo? Então, o que é que eu devo lembrar? Que adjetivos, substantivos e adverbiais são sempre coordenadas. Vocês sabiam que já houve prova de concurso que só pelo conceito vocês conseguiam acertar? Existiam questões que vinham falando assim: oração coordenada causal. Mas causal não é coordenada. Causal é subordinada. Aí ele diz assim: oração subordinada adversativa. Não existe subordinada adversativa. Então, o fato de você aprender e lembrar dessa parte conceitual, quem é que está em cada um desses grupos, já vai facilitar a vida de vocês. Certo? Então, substantivas 6, E hoje, na nossa aula, eu vou trabalhar as adjetivas e substantivas. Vocês vão perceber assim: qualquer outro material que você for encontrar, vocês já vão achar na sequência de explicação que eu vou colocar. Mas por uma questão estratégica, eu vou até justificar para vocês por que eu não começo explicando as coordenadas, já que o nome primeiro vem coordenação e subordinação. Por uma razão bem simples. Quando as questões de concurso cobram, geralmente ela vai conflitar adjetivas com substantivas. Por quê? Porque há algo em comum nas adjetivas e nas substantivas, que é o quê? Então isso remete lá atrás, pronome relativo, introduz orações adjetivas. Conjunções integrantes, orações substantivas. Eu também vou conflitar agora as coordenadas sindéticas com as adverbiais. Por que vai entrar em confronto? Porque as sindéticas e as adverbiais vão mexer com semântica, vão mexer com o significado das orações. Se é oposição, se é conclusão, se é explicação, se é causa, se é consequência. Tá bom? Certo, gente. Então, só para vocês terem ideia, eu trouxe algumas frases para vocês entenderem. Por exemplo, tudo que eu falei até o momento de coordenação e subordinação é só para antecipar que está por vir ainda. Só anotem e ao longo das aulas vocês vão aprendendo. Estudou pouco, mas passou na prova. O que vai destacar, gente, aqui é o mais, Esse mais, ele vai entrar na coordenada sindética adversativa. A gente vai trabalhar isso na próxima aula. Então, lá na questão do concurso, ele pode afirmar assim, estudou é uma oração, passou é outra oração, Essas orações são dependentes ou independentes? Como eu classifiquei o mas como adversativo, que ele é coordenada, aí você já tem que lembrar, coordenada é independente.
Então aqui ele pode afirmar: as orações são coordenadas, a segunda oração é independente da primeira, certo? Ele pode trazer essa nomenclatura. Se você perceber, gente, o próprio pronome de subordinação tem consigo uma palavra de dependência, né? Quem se subordina é dependente, certo? Então, coordenadas são independentes. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Edson merece likes. Eu tenho duas orações aí, ó. Merece likes e é professor de português. Isso aqui, que é professor de português, nada mais é, gente, daquela oração subordinada adjetiva. É a oração subordinada adjetiva. Então, isso aqui vai trazer o quê? Vai trazer novamente a ideia, né, que essas orações elas são subordinadas. É provável que o Flamengo vença o jogo, né? Aqui eu tenho, gente, esse que como conjunção integrante. É provável isso, né? Essa conjunção integrante introduz oração subordinada, substantiva. Oração substantiva e oração adjetiva são sempre subordinadas, né? Então aqui ele vai dizer, as orações são subordinadas. A frase 2 é adjetiva explicativa por conta da pontuação. Tá vendo a importância de o cara seguir uma lógica, um passo a passo? Porque muita coisa que eu vou falar hoje, você já sabe, você já tem a base, né? Uma coisa, às vezes, que eu vou ministrar um aulão, presencial, por exemplo, que eu sei que tem gente que já estudou e gente que nunca estudou comigo, né? Eu sempre fico um pouco, assim, temeroso, porque quando eu for para um aulão de véspera, que eu vou ministrar, que eu sei que tem muita gente que não acompanha as minhas aulas ou não tem base em português, é muito difícil levar essa mensagem para essa pessoa, porque ela não tem a base. E aí se torna até, às vezes, o cara tem até que, no aulão de véspera, decidir optar por ser mais objetivo e trazer um conteúdo que, de fato, muita gente já era para ter a base, entendeu? Por exemplo, quem faz esse curso, que continua estudando, que vai fazer um concurso depois, que vai fazer um aulão, é muito mais tranquilo acompanhar o aulão, porque tudo que eu coloquei para vocês provavelmente vai ser revisado. Não tudo, mas boa parte vai ser revisado, certo? Então, em aulões assim de véspera, quando que eu olho que eu estou dando para as pessoas, existem pessoas que ficam balançando a cabeça, positivo, e existem pessoas que ficam com o braço assim, sem não está entendendo, parece que eu estou falando inglês, né? Não necessariamente. Vamos lá. Continuando, ó. Embora ele insista que eu sou fraco, vou provar o contrário. Gente, aqui eu tenho, ó, o embora. Embora eu insista. Esse embora, ele é uma oração subordinada adverbial concessiva. Vamos aprender isso. Então ele vai dizer que as orações são subordinadas. Certo? Agora olha esse aqui, gente. Segundo o morador que filmou a ação, a mulher idosa tem dificuldade de locomoção e nunca atravessa sozinha o trecho, que é bastante movimentado. Então, se você for olhar, ó, conectivo, né? Então, esses conectivos vão ser que vai determinar se a oração é coordenada, se é subordinada. Ó, que filmou a ação, ó, esse aqui ele é pronome relativo. Então temos o quê? Uma oração subordinada adjetiva. Esse ele é uma conjunção
coordenada. Né? É uma conjunção coordenada aditiva. Esse que também, o segundo que também é pronome relativo. Então, também vai introduzir o quê? Uma oração adjetiva. Também vai. Certo, gente? Bom, a brincadeira acabou. Até aqui, só conceito, certo? Foi importante, mas a aula em si vai começar agora. Gente, sendo bem sincero, esse projeto, né, esse intensivo, né, ele está muito bem selecionado as regras. Até mesmo os mapas mentais, né, todos eu renovei. É por isso que eu estou liberando material por semana. Geralmente eu termino o material um dia antes, certo? Fui terminar esse material, acho que foi terça-feira ou foi segunda, já quase 10, 11 horas da noite. Mas eu tá bem caprichado com questões novas. Tá bom para você sempre ter ele nas suas mãos para revisar esse conteúdo. 3 meses. Vai dar para revisar. Vamos lá, então. Oração subordinada adjetiva. O que é que eu devo saber? 3 coisas. Introduzida por pronome relativo. Isso aqui vocês já sabem. Certo? Agora, o que é que eu devo lembrar aqui? Né? Ah, se fosse com maçã eu acertava, mas ele colocou com banana. O que eu quero dizer é que muita gente associa o relativo apenas o quê? Ele é o que manda. Mas nem toda questão vai trazer só ele. O qual, a qual, quem, cujo, onde. Mas por que o que é o mais cobrado? Porque existe o que? Conjunção integrante. Que aí vai conflitar. Numa questão de 4 alternativas, que cobra o quê? Geralmente ele coloca oração adjetiva restritiva, oração adjetiva explicativa, oração substantiva objetiva direta, oração substantiva subjetiva. Ou seja, ele coloca 2 alternativas de oração adjetiva e 2 alternativas de orações substantivas. O que isso significa? É que só o fato de você classificar o que, você já elimina alguns itens. Então, o primeiro passo é classificar o que. E aí eu quero aproveitar esse momentinho só para dar aquela pincelada que o que ele vai ser relativo quando ele retoma substantivo ou pronome e você consegue trocar o que por o qual, o que por a qual, o que por os quais e o que por as quais. Certo? Nós vamos ter isso. Outra coisa importante. Oração subordinada adjetiva funciona sintaticamente com um adjunto adnominal. Isso aqui é decoreba. Isso aqui é decoreba. Decoreba pura. Agora, tudo depende da forma como está sendo cobrada. A banca destacou a oração adjetiva. E se ele perguntar, a oração em destaque é oração adjetiva. Mas se ele perguntar assim, a oração em destaque funciona sintaticamente como adjunto adnominal. Muita atenção a isso. Certo, gente? Muita atenção. Deixa eu trazer para vocês aqui. Prestem atenção. A empresa que tem muitos funcionários. Certo?
Se a banca destaca isso aqui, existem várias formas de ele cobrar. Forma 1. Isso é uma oração adjetiva. Forma 2. Ele pode especificar. É uma oração adjetiva, não tem pontuação, ela é restritiva. Ele pode afirmar que essa oração tem função sintática de adjunto adnominal. Perceba, é a mesma oração. A diferença vai estar na pergunta. Né? Na própria alternativa. Edson, será que ele pode colocar na mesma questão oração adjetiva restritiva adjunto adnominal? Muito improvável que ele coloque os dois juntos. Certo? Muito improvável. Geralmente, quando ele cobra oração, ele vai especificar. A oração em destaque é oração adjetiva. Aí, outra possibilidade é ele destacar e perguntar a função sintática. A oração em destaque funciona sintaticamente como? Aí, nas alternativas, você vai colocar sujeito, objeto direto, adjunto adverbial, adjunto adnominal. Sempre vai ser adjunto adnominal. Tanto as restritivas quanto as explicativas. Certo? Tem outra coisa que ele pode afirmar. Que a oração em destaque tem valor, tem função ou tem papel de adjetivo. Certo? Tem função, tem valor de adjetivo, tem função de adjetivo, tem papel de adjetivo. Certo? São várias formas de ele trazer essa questão aí. Bom? Então, ó. Dividindo aí os dois, ó. Oração adjetiva explicativa, oração adjetiva restritiva. Explicativa é com pontuação, restritiva é sem. Explicativa é uma ideia genérica, restritiva, o nome já fala, ideia restritiva. Palavra-chave da explicativa, todos. Palavra-chave da restritiva, só, somente, apenas. Certo? Se ele perguntar, a oração, marque a alternativa em que a oração tem função de explicar um substantivo anteriormente. Se é explicar, oração adjetiva explicativa. Tem função de restringir o substantivo antecedente, oração adjetiva restritiva. O que significa todos? É que há um conjunto total em que se aplica a todos os seres. Todos os seres. Se eu falo, os brasileiros que são corruptos, eu ponho vírgula em que são corruptos, eu estou dizendo que todos os brasileiros são corruptos. Não existe um brasileiro sequer que não seja corrupto, com a pontuação. Sem a pontuação, os brasileiros que são corruptos, quando eu restringo, eu crio dois grupos. O grupo dos que se enquadram e dos que não se enquadram. Então, se eu digo os brasileiros que são corruptos sem a pontuação, é restritiva, então eu vou ter os brasileiros corruptos e os não corruptos. A ideia da restrição se aplica a só, somente e apenas. São palavras-chave que eu tenho que aprender, que eu tenho que decorar, porque geralmente nas alternativas ele pode usar essas palavras aí. Certo? Então vamos lá. Ó, que contém algumas similaridades com o nosso sistema solar. O que é que eu tenho aí? O que aí, ó? Ó, foram planetas do sistema estelar da anã vermelha que contém algumas similaridades, né? A anã vermelha contém algumas similaridades. Então eu tenho lá da morfologia, pronome relativo, já sei que é uma oração adjetiva. Lembra que a oração adjetiva ela é subordinada, tem a pontuação, então ela é uma oração adjetiva explicativa. Certo?
Lembra que nessa mudança da retirada da pontuação e colocar o retirar, o sentido do texto ele sempre vai ser alterado. Certo? Então, se eu retiro essa vírgula antes do que, o sentido deixa de ser explicação e passa a ser restrição. As potências aliadas, que, ó, esse que também é pronome relativo, ele remete a potências aliadas, né? Quem é que lutaram contra o domínio? As potências aliadas. Né? Então, vou ter oração adjetiva, não tem pontuação, ela é restritiva. Né? Só, qual é a ideia dessa frase aqui? É que existem várias potências. Existem várias potências aliadas. Mas eu estou me referindo apenas às que lutaram contra o Napoleão, né? Domínio napoleônico. Então, estou me referindo a uma parcela. Era mais ou menos assim. Existem 10 potências aliadas. Somente 5, somente 3, uma fração dessas, lutaram contra o domínio de Napoleão. Então, eu faço uma restrição em relação a isso aí. Certo? E aqui, com o nível do rio Acre, que corta a cidade. O que é que corta a cidade? O rio Acre. Então, nesse primeiro pronome relativo, oração adjetiva restritiva, por conta da não pontuação. O segundo, 100 famílias foram afetadas pela cheia, que praticamente todos os anos provoca transtorno. O que é que provoca transtorno? A cheia. Então, aqui eu tenho pronome relativo, oração adjetiva explicativa, né, por conta da pontuação. Então, aí é uma questão bem tranquila de prova, destacou os termos aí. O primeiro é oração adjetiva restritiva, o segundo é oração adjetiva explicativa. Em ambas as orações, funciona sintaticamente como adjunto adnominal, viu, gente? Ó, adjunto adnominal. Ambas as orações têm essa função aí. Função sintática. Ambas as orações têm valor de adjetivo. Certo? Bom, gente, vocês vão perceber que as orações adjetivas são tranquilas. Bateu o olho, mais fácil. Agora vem para as substantivas. As substantivas, para muitos, é um bicho de 7 cabeças. Mas vocês vão perceber que a forma como eu vou trazer para vocês é por meio de mapas mentais, basicamente. Então vamos lá para as substantivas. Vamos lá. Oração subordinada substantiva. Ela é introduzida por quê? Ela é introduzida por conjunção integrante. Existem duas conjunções integrantes, que é o que e o se. Certo? Só para lembrar, gente, conjunção integrante geralmente vai estar ligada a verbo e você consegue trocar por isso. Certo? Esse é o mais comum. Disse que, disse isso. Falou o que, falou isso. Perguntou o que, perguntou isso. Ok? E aí o que é que acontece, gente? As orações, vamos lá. Oração adjetiva tem uma única função sintática. Oração adjetiva é adjunto adnominal. Oração substantiva funciona sintaticamente como? Pode ser sujeito, pode ser objeto direto, pode ser objeto indireto, pode ser predicativo, pode ser complemento nominal e pode ser aposto. O que vocês vão perceber? Fora o aposto, que eu não falei ainda para vocês,
O restante, nós trabalhamos nas 2 aulas anteriores. Certo? O que é que acontece? As orações substantivas são funções sintáticas na forma de oração. E aí o que é que você tem que ficar atento? É que ele tanto pode cobrar falando o nome da oração substantiva, ele pode afirmar assim: a oração em destaque é oração subordinada, substantiva, subjetiva. Como ele pode afirmar, a oração em destaque é sujeito. Só para ilustrar aqui, gente. Não. Adjetivos, explicativos e restritivas, ambas são adjuntos adnominais. Você me perguntou, porque acho que em 2009 eu fiz um curso que eu sim falei que a oração adjetiva era aposto e a restritiva era adjunto adnominal. Mas eu até depois, né, em pesquisas, em confrontos com outras literaturas, eu notei que eu tinha me equivocado, porque a oração adjetiva ela se parece muito com um aposto, mas não é. Então você vai ter que aprender, tirar esse conhecimento da cabeça, e agora facilitou mais ainda a sua vida, porque é a mesma resposta para o juiz. Adjetiva, explicativa e restritiva são adjuntos. Sim, mas não é. Ambas são adjuntos. Eu disse o quê? 2019. Vamos lá, gente. Só para vocês verem só o conceito. Oração subordinada substantiva apositiva é a que funciona sintaticamente como aposto. Espera. A predicativa funciona sintaticamente como predicativo. Objetivo indireta funciona sintaticamente como objeto indireto. Completiva nominal funciona sintaticamente como complemento nominal. Objetiva direta funciona sintaticamente como objeto direto. E a subjetiva funciona sintaticamente como sujeito. Eu errei aí, gente. Certo? Tanto a resposta pode ser oração subordinada substantiva subjetiva, quanto sujeito. Certo? Vamos com calma, que aqui vai demarcar mais tempo. O que é que vocês vão perceber, gente? Hierarquicamente, eu trouxe para vocês uma hierarquia do mais fácil para o mais difícil. A oração substantiva mais fácil é essa. Quando você chegar à sua casa e alguém te perguntar o que é que você aprendeu hoje na aula, 2 pontos, mas que é oração substantiva positiva. Detalhe, gente. Deste ano, certo? Se você pegar as questões filtrar lá, português, este ano, colocar orações substantivas, vocês vão perceber que mais de 90% do gabarito correto estão em disputa entre 2 orações, a subjetiva e a objetiva direta. Quando eu preparo o material e faço o simulado, eu gosto de colocar o simulado de forma geral, que no simulado a gente consiga revisar boa parte do conteúdo. Mas é difícil eu achar, às vezes, né, questões que remetem, por exemplo, ao aposto. A oração substantiva positiva. É muito difícil ela ser a resposta correta em si. Mas, às vezes, por que é importante a gente lembrar? Porque se está na alternativa lá, você pode descartar. Já elimina uma. Se for uma questão de completar verdadeiro ou falso, já elimina. Então, a positiva, né, geralmente é 2 pontos, mas que. Gente, muito cuidado, viu? Nessa construção aí, o que é conjunção integrante? Aí você vai me dizer assim, mas você não falou que conjunção integrante é ligada a verbo? Lembra que eu disse em geral. Em geral, a conjunção integrante ela é assim. Lembro que existem 2 exceções a essa regra, que são a oração apositiva e a completiva nominal.
Então, se vier assim, dos pontos mais que, eu tenho uma oração substantiva positiva e o que é conjunção integrante. Certo? Olha como fica fácil. Meu maior desejo, o desejo bom, dos pontos mais que, ó, que eu coma sem engordar. Penso sempre a mesma coisa, dos pontos mais que o Palmeiras nunca terá mundial. Eu te peço um favor, dos pontos mais que você nunca mais volte aqui. Então, nessa conclusão eu tenho, gente, oração substantiva positiva, e esses que eu coloquei para vocês, ele é conjunção integrante. Aí perceba que eles fogem totalmente do padrão. Edson ensinou que conjunção integrante é o que ligado a verbo. A positiva é um detalhezinho especial. Eu nunca vi questão de concurso cobrar a classificação do que assim. Eu nunca vi. Certo? Nunca vi. Mas entendam, gente. Se é uma oração substantiva, o retorno é verdadeiro, né? Se conjunção introduz oração substantiva, o retorno também é verdadeiro. Oração substantiva vai estar sendo introduzida por conjunção integrante. Essa é a mais fácil. Isso aqui é, se cair em concurso, é para ninguém zerar. Vamos para a predicativa, gente. Oração substantiva, oração subordinada substantiva, predicativa. Falou em predicativa, a gente sempre vai lembrar de verbo de ligação. E aí, na predicativa, gente, vai vir uma sequência. Sujeito, verbo de ligação e que se. Esse verbo de ligação é comum vir o verbo ser na forma é, foi, era, será, seria. É muito comum. O mais comum, na verdade, é vir a forma é. Sujeito mais verbo de ligação mais que. Então, nós vamos ter aí a oração subordinada substantiva predicativa. Geralmente o verbo de ligação é o verbo ser. Certo? Ó, todas as três aí tem o verbo de ligação, ó. É, era, é. Aí eu tenho uma sequência, ó. Meu desejo é o sujeito, é o verbo de ligação, e aí tem, ó, o que? Sujeito, ó, o desejo. Sujeito, era, verbo de ligação, e aí vem o que? Meu medo, sujeito, é, verbo de ligação, seguido de quê? Geralmente, quando vem no começo, não é a predicativa, é a subjetiva. Quando o verbo de ligação vem no começo, às vezes vem assim, é essencial, é bom, é importante, é permitido. Geralmente, assim, ele vai ser a subjetiva, você vai ver já já. Mas seguiu essa sequência, sujeito, verbo de ligação, predicativo. Você vê que a base disso aqui, eu falei na aula passada, predicativo. Pessoal, aposto, o que demarca o aposto é os dois pontos mais que. Predicativa, verbo de ligação. Certo? Ok. Agora, vem duas que vão se conflitar. Agora, duas que vão se conflitar. Se vocês pegarem o material aí, gente. Se vocês pegarem o material aí,
O que é comum na indireta e na completiva nominal? O que é comum? Ó, se olha para cá, ó, indireta, tem preposição, completiva nominal, preposição. Vamos ver se vocês lembram do que eu falei na aula passada. Quais são as três funções sintáticas que sempre tem preposição? As três. Sempre preposicionadas. Quem? A indireta, a completiva nominal e a agenda passiva. Então, se ele fala oração subordinada substantiva completiva nominal, se o que não tem preposição, já elimina. Falou objetiva indireta, não tem preposição, também já elimina. Certo, gente? Então, vamos para a primeira. A primeira vem assim. Verbo mais preposição mais que se. Ok? Tá no slide, né? Ó. Então eu tenho o verbo, ele vai exigir a preposição. Então eu tenho 12 requisitos. Primeiro, preposição. Segundo, a preposição vem de verbo. O que significa objeto indireto, gente? Complemento verbal. Complemento verbal completa verbo com preposição. Resumindo, é isso aí. Tem preposição, preposição vem de verbo. Aí qual é a maior dificuldade? Se você confundir verbo com nome, você erra a classificação. Vamos lá. Ó, de que, de que, de que. Todos o que tem preposição. É que e que. Edson, mas o que aí é conjunção integrante? Você consegue trocar por isso, ó. O diretor necessita disso, gostaria disso, o banco precisa disso. Todos aí, mesmo tendo a preposição, é conjunção integrante. Para ser conjunção integrante, quer dizer, para ser objetiva indireta, tem que ter preposição e tem que vir de verbo. Ó. O de vem de necessita. Necessita é verbo, o diretor necessita. De vem de gostaria. Gostaria é verbo. De vem de precisa. Precisa é verbo. Certo? Vai ser verbo aí. Então nós vamos ter verbo mais preposição mais que se. A oração que está em destaque, ele tanto pode afirmar oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, quanto ele pode afirmar objeto indireto. A oração em destaque funciona como objeto indireto. Certo? E a perguntinha é a mesma, né, gente? Se a gente for olhar, ó, o diretor necessita de quê? Gostaria de quê? Precisa de quê? Certo? Aí, na completiva nominal, nós temos também a preposição. Passo 1. Passo 2 é observar que a preposição, ela vem de nome. Preste atenção no que eu vou dizer. É mais fácil acertar a oração subordinada substantiva completiva nominal do que o complemento nominal quando ele não vem nessa forma de oração. Sabe por quê? Na aula anterior, tínhamos um conflito de adjunto adnominal e complemento nominal. Vocês lembram que tinha um arrodeio medonho para classificar substantivo concreto ou abstrato, valor passivo ou não passivo, ativo. Lembra daquele monte de detalhe? Quando vier para cá, não precisa classificar se o substantivo é concreto ou abstrato. Sabe por quê? Porque não existe a oração substantiva com função de adjunto adnominal. Ou seja, na forma de oração, nós vamos ter isso aqui. Até porque a oração que funciona como adjunto adnominal é a oração adjetiva. Então, caiu assim na prova, nome mais preposição mais que se,
vai ser completivo nominal, né? Quando eu digo nome, eu não consigo conjugar. Quem conjuga é verbo. Nome pode ser substantivo, adjetivo e advérbio. Certo? Mas fica simples, gente. Ó. De que, de que, de que. Estão vendo aí? Todos têm preposição. No primeiro, a preposição vem de certeza. Olha o artigo A em certeza, ó. Certeza é um nome. Então esse aqui, ó, a certeza de que, perceba que eu também consigo trocar por isso, ó, a certeza disso também é conjunção integrante aí o quê? Também vai ser conjunção integrante, ó. A certeza disso. Certo? Aí foge da caixinha do padrão do verbo mas que. É outra forma de cair conjunção integrante. Essa forma aqui ela é mais comum do que a do oposto, por exemplo. Tenho fé de que a minha dedicação hoje levará ao sucesso amanhã. Ó, tem a preposição vem de fé. Fé é um nome, é a fé, ó, fé é um substantivo. O que é conjunção integrante? Eu posso usar disso, ó, tenho fé disso. Tenho necessidade de quê? Tem a preposição vem de necessidade, ó. Necessidade é um nome. Certo? Tenho necessidade disso. Certo? Então a diferença da objetiva indireta e da completiva nominal, a diferença entre elas é só a origem, né? Só olha se eu deixei espaço, deixei não. Certo. Eu quero que vocês tentem responder esses 4 exercícios aí, ó, que é para classificar se é indireta ou se é nominal. Vamos lá? Vamos lá. Ó, olha o primeiro aí, ó. Classifique quanto à oração em destaque. Ó, os homens sempre se esquecem de que somos todos mortais.
Ó, tem preposição aí, certo? A preposição vem de esquecem. Esquecem é verbo. Logo, objetivo indireto. Ok? Aí forma a sequência. Verbo, preposição, mas que. Olha o 2. Logo me dei conta de que hoje 70 é quase banal. Tem preposição, ó, de que. A preposição vem de conta. E aí, esse conta é do verbo contar ou é conta do substantivo a conta? O verbo é dei, né? Eu me dei conta. Esse conta aí, ele é um nome. É a conta. Então, é completivo nominal, o item B. Certo? O item B. E a 3. Lembre-se de que tudo passa neste mundo, objetivo indireta, né? Ó, preposição de que? Preposição vem de lembre-se. Lembre-se é verbo. Lembre-se de que? Lembre-se disso. E o 4, sou favorável a que o aprovem. A que, ó, tem a preposição. Preposição vem de favorável, favorável a. Favorável é um nome. Eu tenho o quê? Completivo nominal. Então, são as duas que têm preposição, são elas aí. Certo? As duas que têm preposição são elas. Uma vem de verbo e uma vem de nome. Certo? Vamos lá. Certo. Agora vamos para as duas mais cobradas e as duas mais complexas. Certo? No entanto, gente, a lógica da objetiva direta e da subjetiva, que é sujeito, é a mesma do que já havíamos estudado lá atrás. É a mesma lógica de encontrar o objeto direto, é a mesma lógica de identificar o sujeito. O que muda é que na estrutura vai ter o que e se. Por exemplo, esse mapa mental aí, não parece muito com o mapa mental do objeto direto? Parece, né? É o mesmo mapa mental, que a resposta dava o objeto direto. Então, a objetiva direta funciona como objeto direto. Vocês vão seguir o mesmo passo a passo. Primeiro, vocês devem identificar o sujeito. Em segundo, vocês perguntam o que. A resposta será o objeto direto, que nesse caso é a oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. É a mesma lógica. É o mesmo passo a passo. Uma dica para vocês. Geralmente, esse verbo dessa sentença, ele é um verbo declarativo. Geralmente, os verbos da objetiva direta é um verbo declarativo. Por exemplo, disse, falou, comunicou, avisou, alertou, informou, certo? Criticou. Então, geralmente, os verbos de objetiva direta são verbos declarativos. Ó, são verbos declarativos. Certo? Disse, falou, comunicou, avisou, alertou, informou, criticou. Certo? Então, novamente, é o mesmo processo. Sujeito primeiro, depois objeto. Então, ó,
sabemos. Qual é o sujeito? Nós. Nós sabemos. Pessoal, omissão do nós é que tipo de sujeito? Sujeito oculto, né? Então, ó, encontrei o sujeito, né? Consigo perguntar o quê? Ó? Nós sabemos o quê? Olha a resposta. Que nosso país foi colonizado por diferentes povos. A resposta, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ou ele também pode afirmar que isso é um objeto direto. Mesma coisa. Mesma lógica. O chefe pediu que cheguemos sem atraso. Quem é o sujeito? O chefe. Achei o sujeito. Consigo perguntar o quê? Ó? O chefe pediu. O chefe pediu o quê? Que cheguemos sem atraso. Então eu tenho oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. É a mesma coisa de falar que isso aí é um objeto direto. Ok? Mesma lógica. Ó, as inovações dessa resolução envolvem justamente as federações partidárias e esclarecem. Pessoal, só para vocês observarem aqui, ó. Quem é que envolvem justamente as federações partidárias? O sujeito é as inovações dessa resolução. Isso aqui é o sujeito. Perceba a diferença. As inovações, olha o verbo envolver. As inovações envolvem o quê? As federações partidárias. As federações partidárias é um objeto direto comum, ó, né? As federações partidárias. E esclarece, ó, quem é o sujeito que esclarece? As inovações. Quem é que esclarece que cada partido continuará fazendo sua prestação de contas? As inovações dessa resolução. As inovações ao sujeito esclarecem o quê? Ó? Que cada partido continuará fazendo sua prestação de contas. Como tem o quê? Isso aqui é a oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ou ele também pode afirmar que isso é um objeto direto. Com isso, concluímos que toda oração subordinada, substantiva, objetiva, direta é um objeto direto, mas nem todo objeto direto é uma oração substantiva, objetiva, direta. Porque assim, gente, para vocês entenderem, objeto direto, o conceito, tanto é usado para objetos diretos que não tem verbo dentro deles, como objetos diretos que têm verbos, né? Funções que têm verbo dentro se tornam também orações, né? Se tornam também orações. Olha isso aqui. Uma pesquisa feita pela associação com 402 companhias mostrou qual é o sujeito. O que é que mostrou que os executivos identificaram a redação como a habilidade? Uma pesquisa feita com 402 companhias. Isso aqui é o sujeito, ó. Achei o sujeito. Uma pesquisa mostrou, eu consigo perguntar o quê? Mostrou o que? A resposta é que os executivos identificaram a redação como a habilidade mais valorizada. Então, esse termo de destaque, oração subordinada substantiva objetiva direta, ou ele pode afirmar objeto direto. É a mesma lógica, gente, é a mesma lógica de quê? Do objeto direto. Certo? Mesmo princípio, mesma lógica. Certo. Então, ó, de cima para baixo, a objetiva direta, ela é mais fácil do que a subjetiva. Né? Objetiva direta.
identificou o sujeito antes, já mata basicamente a questão, né? Perguntou o quê? Vai ser a objetiva direta. Aí, a última é a subjetiva. A última, a subjetiva, tem que lembrar que subjetiva é sujeito. E aí, o que é que acontece na subjetiva? Vamos lá. Enquanto a objetiva direta já tem o sujeito antes, na subjetiva não vem o sujeito antes. Não vem. Então já começa a diferenciar um pouquinho aí, certo? Então o que é que nós vamos fazer, gente? Na subjetiva, o primeiro passo é fazer a pergunta para achar o sujeito. Quem é que mais verbo? A resposta dessa pergunta é a oração subordinada substantiva subjetiva. Que ele também pode afirmar que isso é um sujeito. Certo? Então, o passo 1 é, né, não identificou o sujeito antes, tenta enquadrar como subjetiva. Faça a pergunta do sujeito, a resposta vai ser a oração. Depois, gente, para confirmar que é sujeito, vocês vão fazer esse segundo passo aqui, ó. Ler com o isso antes do verbo. Então, ó, não tem sujeito antes, como eu falei, e você consegue ler o isso antes do verbo. Você vai conseguir ler, certo? Aí outra dica para vocês aqui, ó, vocês vão anotar. Geralmente, as orações que vão ser subjetivas, geralmente ela vem assim, ó. Ela vem a forma é seguida de um adjetivo. Aí vem assim, ó. É bom, é certo, é importante, é essencial, é permitido, é proibido, é necessário, é urgente. E aí, ó, vai ter o quê? Então, geralmente, as sentenças que vêm na subjetiva, elas são assim: é bom que, é certo que, é importante que, é essencial que, é permitido que, é proibido que, é necessário que, é urgente que. Geralmente vem assim. Ok? Aí lembra desse detalhe do isso, gente? Lembrem do isso. Olha como dá para você ler. Isso é bom, isso é certo, isso é importante, isso é essencial, isso é permitido, isso é proibido, isso é necessário, isso é urgente. Então, enquanto na objetiva direta a tendência do verbo é ser declarativo, na subjetiva a tendência é ele vir nessa forma. É mais essas expressões aí. Bom? Então, ó, foi necessário que as pessoas se vacinassem no momento adequado. Não tem o sujeito antes. É fundamental, não tem sujeito antes. Parece, não tem sujeito antes. É de grande importância, não tem sujeito antes. Certo? Não tem, vamos aplicar se é subjetivo. O passo 1 é perguntar, fazer a pergunta para identificar o sujeito. Então, quando eu pergunto aí, ó, o que é que foi necessário que as pessoas se vacinassem no momento adequado? Fiz a pergunta. Vamos ver se tem lógica ler com isso antes. Isso foi necessário. Então, isso aqui vai ser a subjetiva, ou ele pode afirmar que isso é o
sujeito da oração. É fundamental que você acredite no sonho de ser aprovado. Não tem sujeito antes. Se eu perguntar o que é fundamental, a resposta é que você acredite no sonho de ser aprovado. Consigo ler com isso antes? Consigo. Isso é fundamental. Então eu tenho subjetiva, sujeito. Parece que ele foi aprovado em concurso, né? Não tem sujeito antes. Se eu perguntar o que é que parece, a resposta é que ele foi aprovado em concurso. Consigo ler com isso antes, eu vou falar isso parece. Consigo usar a lógica aqui. Isso parece. Olha esse outro exemplo. É de grande importância, ó. Não tem sujeito antes. Se eu faço a perguntinha, o que é de grande importância? A resposta é que busquemos a união. Posso ler o isso antes do verbo e ficar isso é de grande importância. Certo, gente? Quando você coloca lado a lado a objetiva direta e a subjetiva, vocês vão perceber que o ponto de diferença é o sujeito. Enquanto na objetiva direta o sujeito está antes, na subjetiva não tem sujeito antes. Peraí. Qual? Isso. Isso. Então o ponto de partida é esse. É esse. Vamos tentar, gente, responder a esses 4 exercícios? Vamos lá? É isso aí, ó. 1, 2, 3, 4. Se é subjetivo ou objetiva direta. Vamos lá? Vamos lá? Ó, olha a primeira. Não queria que José fizesse nenhum mal ao garoto. Gente, se o sujeito vem antes, já elimina a subjetiva, né?
Não faz sentido eu afirmar que o sujeito aqui é ele e afirmar que é subjetiva a oração que está depois. Se eu fizer isso, eu estou dizendo que eu tenho, para o mesmo verbo, um sujeito antes e um sujeito depois. Não existe isso. Então, se o sujeito está aqui antes, já descartaria subjetivo. Ele é sujeito, ele não queria. Consigo perguntar o quê? Ó? Ele não queria o quê? Que José fizesse nenhum mal ao garoto. Objetiva direta. Certo? Neste caso aí, eu poderia também ter dito objeto direto. Beleza? Dois. Era preciso. Quando eu pego aqui, era preciso, a pessoa já começa a lembrar daquele padrão do verbo, né? É, foi, era. E outra, aqui o sujeito não está antes. Então a tendência é que ele esteja depois. Mas, pessoal, de qualquer maneira, para um e para outro, o ponto inicial é o sujeito, né? Para um e para outro. Aqui, ó. Quem é que não queria que José fizesse nenhum mal ao garoto? Ele. Achei o sujeito. Aqui, o que é que era preciso? Que ninguém desconfiasse do nosso conluio para prendermos o Pedro. Né? Consigo ler isso? Consigo. E isso era preciso. Subjetiva. Certo? Subjetiva. 3. Não é possível. Não tem sujeito antes. O que é que não é possível? Que o Senhor não ame. Vamos ler isso? Isso não é possível. Subjetiva. Certo? Subjetiva. E 4. Comentam. Quem é que comentam que ele não nem ata nem desata? Eles. Sujeito é o que aqui? Indeterminado, né, gente? Certo? Eles é sujeito, já não seria subjetiva. Eles comentam o quê? Que ele não ata nem desata. Objetiva direta. Certo, gente? Agora vamos fazer o seguinte. Antes de irmos para essas questões. Vamos lá. Ó. A positiva, predicativa, objetiva indireta, completiva nominal. Certo. Essas aqui são as 4 mais simples, né? 4 mais simples. Só para a gente revisar, ó. A positiva é 2 pontos mais que. Predicativa é sujeito mais verbo de ligação mais que. A objetiva indireta tem preposição mais que. Completiva nominal também tem preposição mais que. A diferença da indireta da nominal é que a indireta vem de verbo, a nominal vem de nome. Então, quando a gente olha para isso, são mais fáceis, né? Então, o confronto maior está na subjetiva, na objetiva direta versus subjetiva. Certo? Na objetiva direta, temos o sujeito, né? Perguntamos o que, a resposta vai ser a oração introduzida pelo que e se.
Esse verbo aqui geralmente são verbos declarativos. Certo? Na subjetiva, não tem sujeito antes. Faço a pergunta para achar o sujeito. A resposta vai ser a oração introduzida pelo quê? Detalhe aqui é que aqui eu consigo ler o isso antes do verbo. Certo? Ó. É obrigatório que o candidato diga que não acumula cargos. Olha, que aqui e que aqui. Ó. Nessa primeira é obrigatório. A gente já viu um padrão, né? É obrigatório. Na mesma lógica do é permitido, é bom, é necessário, é importante. Então aqui quando eu posso, não tem sujeito antes aqui. Faça a pergunta, o que é obrigatório? Que o candidato diga que não acumula cargos. Consigo ler isso aqui, ó. Isso é obrigatório. Então esse que introduz a subjetiva. Aí aqui eu tenho, ó, o candidato diga, ó, o sujeito de diga é o candidato, né? O candidato diga. Consigo perguntar o quê, ó? O candidato diga o quê, ó? Que não acumula cargos. Então essa aqui vai ser a objetiva direta. Certo? Beleza? Vamos lá? Vamos para as questões, vamos lá? Olha a primeira. Sobre o período. O viajante caminhava pela estrada quando observou o pequeno rio que começava tímido por entre as pedras. Ó, esse que aí é pronome relativo, né, gente? O rio que começava. Então não é sindética conclusiva, não é substantiva, nem sindética explicativa. Né? O que é que começava tímido? O rio, o pequeno rio, né? Então eu tenho um pronome relativo, retoma rio, introduz uma oração adjetiva, não tem pontuação aí em rio restritiva. Então a resposta é a letra E. Se tivesse a vírgula após rio, aí seria oração subordinada adjetiva explicativa. Beleza? Beleza. Olha 2. Afinidade é um dos poucos sentimentos que resistem. Né? É um dos poucos sentimentos que resistem. O que é que resistem a qualquer tempo? Os sentimentos, os poucos sentimentos. Ó, é um pronome relativo, já sabemos que a oração é adjetiva. Então, elimina adverbial temporal, substantiva. Então, tem a vírgula antes do que, adjetiva explicativa. Certo? Adjetiva explicativa. Olha 3. A escolha não significa necessariamente que irá para o espaço.
Esse que, gente, ele é conjunção integrante, se liga ao verbo significar. Perceba que esse termo que está no meio aí é só para encher linguiça, porque a ideia é, a escolha não significa que. Aí, gente, o que é que eu tenho? Objetivo indireta não pode ser, porque a indireta tem preposição, né? Não é sintética explicativa nem adverbial, porque o que é conjunção integrante. Então, ou era C ou D. Por que que é D? Por que que é objetiva direta? O sujeito é a escolha é o sujeito, a escolha não significa, consigo perguntar o que, não significa o que, a resposta é que irá para o espaço. Então segue aquela mesma lógicazinha, certo? Segue a mesma lógica do padrão, né? Olha a 4. A expressão destacada na frase é uma oração. Gente, sem ler a frase. Quer dizer, lendo só o quê? Não pode ser completivo nominal. Porque a completivo nominal tem preposição. Esse que aqui não tem. Repara que esse que é conjunção integrante. Concluíram que, concluíram isso. A resposta da 4 é A, objetiva direta. Com isso a gente tem, ó, o sujeito é os paleontólogos envolvidos na expedição, é o sujeito. Concluíram o quê? A resposta é que os 2 dragões da morte morreram juntos. Certo? Mesma lógica. Mas por que você está colocando mais objetiva direta? Porque é o que é mais comum. Olha essa. A oração destacada nessa frase é classificada como Edson. Mas aí tem o se, ó, saber se. Pessoal, uma das funções do se é conjunção integrante. Segue a mesma lógica. É ligado a verbo e você consegue trocar por isso, ó. Saber se, saber isso. Não é conjunção condicional, gente. Conjunção condicional é bem tranquilo de identificar, né? Se ele estudar, passará no concurso. Se ele anotar, aprenderá mais português, certo? Aí, olha, não pode ser predicativa porque o verbo não é de ligação, né? Não pode ser adjetiva porque não existe se sendo pronome relativo, né? Condicional não, a resposta é A. Objetivo direto. Saber, ó, ele, saber o quê? Era mais ou menos assim. Para ele saber o quê? Se o outro já havia arrumado o ninho para ele pôr seus ovos. Então eu tenho uma relação sujeito ele, posso perguntar o que, a resposta é a objetiva direta. Vou dar outro exemplo aqui, certo? Que é, ó, ele perguntou se eu estudo para concursos. Olha o exemplo aí, gente. Olha o se com valor de conjunção integrante, ó. Perguntou se, ó. Perguntou isso, ó. Tá vendo? A mesma lógica. Perguntou se eu estudo para concursos. Perguntou isso. Aí a função do que, do se, quer dizer, como conjunção integrante também. Segue a mesma lógica, ó. O sujeito é ele. Ele perguntou. Consigo jogar o quê, ó? Ele perguntou o quê? A resposta é se eu estudo para concurso. É a mesma lógica. Certo? Mesma lógica. Olha o 6.
Rodrigo diz que, diz isso, né? Que conjunção integrante, oração substantiva. Aí olha só, gente. Não existe isso aqui. Não existe substantiva explicativa, nem substantiva restritiva. É adjetiva restritiva, adjetiva explicativa. Não pode ser completiva nominal, porque a completiva nominal tem a preposição. Preposição mas que se. Ficamos entre subjetiva e objetiva direta. O sujeito é Rodrigues. Rodrigues diz. Se o sujeito é Rodrigues, a oração não pode ser subjetiva. Rodrigues é o sujeito. Rodrigues diz o quê? A resposta é que a população negra brasileira é a segunda maior do planeta. Objetiva direta. Perceba que o diz, ele é declarativo, né? Diz, ele é declarativo aí. 7. 7 diz assim: pareceu-me que ele não tinha entendido o assunto. Não tem sujeito antes. Não faz sentido eu falar assim. Ele pareceu-me que ele não tinha entendido o assunto. Não tem lógica. Quando eu pergunto aí, o que é que me pareceu que ele não tinha entendido o assunto? Joga o isso antes dele. Isso me pareceu. Subjetiva. Isso me pareceu. Subjetiva. O gabarito? Não é objetiva direta. Tá errado. Não pode ser objetiva indireta porque não tem preposição. Certo? Vamos para 8. A 8 traz assim, gente, é preciso que haja uma expansão continuada. Olha, ele quer incorreta, gente. Olha, o trecho constitui um período composto. Eu gostei muito dessa questão 8, né? Porque ela revisa muita coisa. O trecho constitui um período composto. Para ser período composto, tem que ter duas ou mais orações, né? Tem a oração é preciso e haja, Então, é um período composto formado por duas orações. Então, tá verdadeiro. Ele diz assim na B. Há uma oração subordinada, substantiva, subjetiva? Sim. Porque, é preciso. Quando eu pergunto aí, o que é preciso? A resposta é que haja uma expansão continuada. Então, essa oração, que haja uma expansão continuada, é a oração substantiva subjetiva. Aí ele diz na C, é preciso, né, que sobrou aqui, compõe a oração principal, verdadeiro. Oração principal e oração subordinada substantiva. Olha o que ele diz na D, gente. A oração subordinada do trecho atua sintaticamente como sujeito? Sim. Se você marcou a B como verdadeira, a D também vai ser verdadeira. Porque ele está dizendo que a oração subordinada não é subjetiva? A oração subjetiva atua sintaticamente como sujeito? Atua. A resposta que está incorreta é a E. A oração subordinada complementa o sentido do sujeito expresso na oração principal. Gente, oração subordinada que complementa são 3. Oração substantiva completiva nominal, objetiva direta, objetiva indireta. Quem atua como complemento são esses 3 caras. Objetiva indireta, completiva nominal
né? E objetivo indireto. Letra E. E a 9, quase não acho. Estás completamente seguro. Está completamente seguro de que o que me vai dizer é verdade. Tem seguro de que? Seguro disso. Conjunção integrante. Sindética explicativa não, sindética conclusiva não. Tem preposição, não pode ser objetiva direta. Objetivo direto é sem preposição, completivo nominal com preposição. Então, ou é B ou é. O que vai determinar é a classificação de seguro. Se você marcou que seguro é verbo, a resposta é. Se você marcou que seguro é um nome, a resposta é B. Vocês marcaram qual? Estás completamente seguro. Estás, verbo de ligação. O que geralmente vem após verbo de ligação? Seguro aí é um adjetivo. Seguro de algo. Até porque, gente, seguro se for verbo, a ideia é que quem segura, segura algo, segura alguém. Então, segura que é um nome, a resposta é B. Certo? Agora, se fosse assim, gente, ele me falou de que o que vai me dizer é verdade. Se fosse assim, seria objetivo indireta, porque eu teria a preposição vindo de falou, que é verbo. Beleza? E a 10? A 10 é para ninguém zerar. Na fala do primeiro quadrinho, a verdade é que o mundo não respeita os bons. A oração, que o mundo não respeita os bons, é classificada sintaticamente como substantiva predicativa. Porque tem, na verdade, aí a sequência, sujeito, a verdade é o verbo de ligação, mais o que? Formando aí sujeito mais verbo de ligação, mais que o se. Certo, gente? Foram 10 questões para fixar, né, o conteúdo. Vocês percebem que tem duas aí que tem preposição que dá para distinguir tranquilamente. As duas mais cobradas são essas duas aqui, subjetiva e objetiva direta. É aumentar mais a revisão do conteúdo aí para fixar. Tá certo? Valeu, gente.